Convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 1, verso 29. Quando você achar, você pode falar glória a Deus. Glória a Deus. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifesto a Israel, vim para isso, batizando com água. Deus, nós queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite. Tua palavra é a verdade, revela a verdade, revela a palavra, revela, Deus Pai, ó Deus, aquilo que está aí contido, o espírito da profecia, ilumina o nosso entendimento, dissipa a ignorância, as trevas da ignorância, e abre o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma, para beber e para comer da Tua palavra, em nome de Jesus. Pode se assentar. Eu já falei para vocês, vou repetir, todo o Velho Testamento, ele é uma revelação que foi progressivamente sendo dada para que nós pudéssemos entender. Você já esteve aqui, pelo menos a grande maioria já esteve aqui, nos cultos de ceia de Páscoa, onde nós falamos da instituição da Páscoa no capítulo 12 do livro de Êxodo. Naquela passagem onde o Senhor levanta Moisés para ir ao Egito e para tirar a nação de Israel que estava presa, cativa, há 400 anos. Nós já, quem é crente aí há mais tempo, já viu pregações, já leu a própria Bíblia, sabe que naquele momento onde Deus levanta Moisés, ele pede para que Moisés vá ao Egito, e que ele fale com o faraó, e que ele liberte a nação de Israel que estava presa e escravizada. Você sabe, a história sabe, até as crianças sabem das 10 pragas, né? As pragas dos piolhos, das moscas do rio Nilo que se transformou em sangue, e todas aquelas pragas. E você sabe que no final, a última praga, que era a morte dos primogênitos, o Senhor prepara um livramento. E naquele capítulo, vamos lá, Êxodo capítulo 12, você está aí com a sua Bíblia, abre ela. Êxodo capítulo 12, versículo de número 5, diz assim: vamos ler o verso 3 e 5. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Verso 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão nas ombreiras e na verga da porta, nas casas que o comerem. Quando você vai um pouquinho para trás, lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, você conhece a história no capítulo 3, quando o homem cai, quando o homem peca e quando o homem sai da presença de Deus, e quando Adão e Eva pegam folhas de figueiras e costuram e cobrem as suas partes íntimas, com vergonha um do outro e consequentemente com vergonha de Deus. A Bíblia diz que ali, no capítulo 15 em diante, Deus mostra que o pecado não poderia ser coberto com coisas efêmeras e passageiras,
como por exemplo uma folha de figueira, que a cada 3 ou 4 dias tinha que ser trocadas, porque elas desidratavam, secavam, ficavam quebradiças. Ali Deus mata um animal, e este animal, alguns historiadores e teólogos dizem que foi um cordeiro, e ali o Senhor sacrifica um animal e tira a sua pele e cobre a nudez do homem com a pele do animal, e o sangue é derramado. E desde o capítulo 3 até Apocalipse, passando por todos os livros da Bíblia, você vê que Deus está falando exatamente deste sacrifício que o Senhor Jesus fez para nos libertar. A mesa da ceia está falando desses elementos. A mesa da ceia está falando de justiça, está falando de livramento. A mesa da ceia está falando de promessas, de comunhão, de serviço, de adoração, de justificação. A mesa da ceia está falando da propiciação, está falando da remissão. A mesa da ceia está falando do Cordeiro de Deus que morreu em seu lugar, em seu favor. Por isso que quando Jesus vai começar o ministério, João Batista, que foi seu precursor, aponta para ele e diz: este aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Da mesma forma como em Gênesis 3, um animal foi sacrificado, derramou seu sangue para cobrir a nudez e a vergonha do homem, assim também nós lemos ali no capítulo 12 e no capítulo 3 de Êxodo, aonde Deus diz: olha, vai haver um julgamento sobre a terra, e olha, é necessário que vocês peguem um cordeiro, e que esse cordeiro seja imolado, ele seja macho de um ano sem defeito, e você pegue o sangue dele, e que você aplique nas portas, e quando o anjo da morte passar pelo Egito, ele vai ver o sangue, e você vai ser livrado. Ah, se você pudesse ver o mundo espiritual, se você pudesse ver espiritualmente como esse processo se desenvolve. Eu já tive essa experiência inúmeras vezes, de lidar com demônios, principados, potestades, dominadores, hostes espirituais, e você ver demônios declarando: você pertence ao homem de branco, sobre você há sangue. Coisas que para muitos é simplesmente uma história, uma teoria, um mito, um conto de fadas, mas que no mundo espiritual é muito real. O sangue de Jesus tem poder, como eu já ensinei para a igreja. Porque na verdade não é a substância literal, mas o que ela significa e o preço que ela significa na vida de Jesus. Quando nós falamos da ceia, nós estamos falando exatamente de tudo isso. Agora, hoje se faz necessário nós meditarmos em algumas coisas que aconteceram lá no Egito. Lembre-se que há uma simbologia. O Egito, na Bíblia, simboliza o mundo. O povo de Deus estava preso no Egito, e hoje, o povo de Deus está preso no mundo. O Egito simbolizava o mundo daquela época, e hoje, o Egito nosso hoje é o mundo. E Faraó simbolizava Satanás, como hoje, quem controla o mundo? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O maligno controla a moda, o maligno controla o dinheiro, controla a riqueza deste mundo, o maligno controla a política, o maligno está aí, irmão, controlando. E o povo de Deus está no mundo, sendo escravizado no mundo. E assim como Deus levantou Moisés como um tipo de Cristo lá no Egito, para libertar aquela nação, Jesus veio ao mundo para nos libertar. E aí, qual foi o símbolo que Deus usou para sacramentar a libertação do povo de Israel? O cordeiro, o sangue daquele cordeiro. Da mesma forma, a mesa da ceia fala para nós que Jesus, o Cordeiro de Deus, veio ao mundo, e ele sendo o libertador e ao mesmo tempo o sacrifício, Jesus se oferece por nós, morre por nós, para nos libertar. O sangue. Agora, pastor, vamos pegar o sangue e aplicar na nossa casa? Não, o sangue é aplicado em você. Você é a porta. Você é o templo.
Você é a casa de Deus. É uma simbologia que hoje nós entendemos porque a revelação está completa. Mas olha que interessante. Para você entender, Deus manda Moisés lá no Egito para libertar o seu povo. Jesus veio ao mundo para libertar o seu povo. Parece, quando eu vou lendo a Bíblia, eu falo, não mudou absolutamente nada. Muda o lugar, o nome dos personagens, mas a situação é a mesma. Então olha só, no capítulo 8, abra comigo o texto do capítulo 8. Vamos pensar aqui numa coisa que aconteceu lá, que está acontecendo hoje. Porque, presta atenção, a Bíblia ela é contemporânea. Ela foi escrita há milhares de anos atrás, mas ela é a palavra de Deus e ela fala de hoje. Olha o que está acontecendo, aconteceu no Egito e está acontecendo hoje. Quando Moisés chega lá, ele diz para Faraó: deixai o meu povo ir. Obviamente que Faraó não queria, e hoje Satanás também não quer que o povo de Deus seja liberto. Então olha só, veio a primeira praga, segunda praga, terceira praga, quarta praga. Quando chegou na quarta praga, que Faraó descobriu que a situação ia ficar difícil, ele chama Moisés e Arão e fala assim: bom, vem aqui, como é que é mesmo a situação? Aí Moisés falou: Deus falou que é para você libertar o povo dele, para que eles possam caminhar 3 dias no deserto e ali celebrar uma festa ao Senhor. Aí você vai lembrar que Jesus ficou quantos dias morto? 3 dias. Não existem coincidências. Aí Moisés fala: olha, liberta o povo, nós vamos caminhar durante 3 dias no deserto, e depois de 3 dias nós vamos celebrar uma festa ao Senhor, como Ele nos disser. Faraó faz a primeira proposta, uma proposta que está até hoje sendo feita durante os séculos, durante os tempos, durante as épocas. A primeira proposta está no capítulo 8, versículo 25. Faraó disse a Moisés e a Arão, e disse: ide e ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Olha que coisa interessante. Há uma corrente grande de pensadores, crentes e de muitas religiões que declaram que nós vamos servir a Deus aqui, nesta terra. O diabo quer colocar no coração das pessoas o seguinte pensamento: como se o céu e o inferno fossem aqui, como se tudo que diz respeito ao plano de Deus estivesse relacionado exclusivamente à terra, tirando a perspectiva de eternidade, tirando a perspectiva da divindade de Deus, do plano de Deus. O Faraó disse assim para Moisés: presta atenção, vocês não precisam ir para lugar nenhum. Vocês podem adorar a Deus aqui no mundo. Por que a Bíblia chama a igreja é chamada de eclesia, ou da assembleia daqueles que foram tirados para fora? O termo que determina o nome da igreja dá a ideia exatamente do que Deus faz, de nos tirar do mundo, de nos tirar do Egito, de nos tirar deste mundo, porque este mundo está condenado, com todas as suas vaidades, concupiscências. Por isso que a igreja é chamada de assembleia daqueles que foram tirados. Deus está dizendo: olha, não vai dar para adorar segundo o padrão deste mundo. Mas existe um apelo absurdo para que a igreja de Jesus
Adore a Deus nesta terra, conforme os padrões desta terra, segundo a realidade desta terra, e é necessário diante da mesa do Senhor, sabendo que o Senhor pagou um alto preço por nós, que o nosso padrão de serviço, de adoração, não é o da terra. O nosso padrão é o do céu. O nosso padrão de serviço e de adoração não está pautado nesta terra, nem na soberba desta terra, nem na vaidade desta terra, e nem nas coisas desta terra. Por isso a Bíblia diz, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Essa conversa vem de longe, porque Faraó, que tipifica Satanás, estava dizendo para Moisés, olha, vamos fazer o seguinte, porque toda essa violência, adore a Deus aqui. Nós já temos um panteão de deuses extraordinários, um Deus a mais, um Deus a menos. Não vai mudar absolutamente nada. Vocês estão querendo colocar o Deus de vocês acima, vocês estão querendo colocar a religião de vocês acima. Parece que nós estamos vivendo naquela época. A história é a mesma. Você, quando fala de Jesus, parece que você ofende todos os outros deuses da terra. Olha você, por quê? Você acha que o seu Deus é maior, melhor? Não, meu Deus não é maior nem melhor. O meu Deus é o único Deus verdadeiro. Não há outro Deus além dele. Mas o diabo, usando a vida de Faraó lá no Egito, estava propondo isso. Por que vocês estão querendo sair daqui? Hoje existe um apelo nas igrejas, as igrejas pretas, cheias de som, de luzes, e de estratégias, e nós precisamos adorar, nós temos que ser contemporâneos, nós temos que entrar na pós-modernidade, e nós temos que ter estratégias. Irmãos, essa história é muito velha. Vamos servir a Deus. Faraó estava dizendo, olha aqui, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra, fica aqui. Para que vocês estão criando esse caos todo, essa situação toda? Se o problema é simplesmente um Deus a mais, um Deus a menos, vamos servir a Deus aí, serve aí. Que é para o diabo um jogo bom. Hoje você não sabe distinguir mais a igreja de um prostíbulo, de uma casa de show, de um clube. De vez em quando eu vejo uns selfies, uns vídeos de igrejas, e aí você fica olhando e você fala assim, o que é isso aí? É o que isso aí? É uma igreja, é uma boate, é um prostíbulo, é o quê? Diante do sacrifício que Jesus fez, e eu quero que você entenda por que eu estou falando disso, porque Deus pagou um preço muito alto da sua própria vida, para arrancar a nossa vida do mundo, e para nos tirar da escravidão do pecado, do jugo de Satanás. Mas infelizmente a proposta é a mesma. Vocês estão para quê? Vamos servir aí. Olha o que está escrito aqui. Faraó chamou Moisés e disse, ide e oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta. Aí qual foi a resposta? Versículo 26. Respondeu Moisés, não convém que façamos. Ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios, e eis que se oferecemos tais sacrifícios perante os nossos olhos, nos apedrejarão. Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos... Nós temos que servir a Deus segundo a revelação de Deus. Não é do jeito que você quer, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu penso, não é do jeito que eu imagino. Ponha isso no teu coração, querido. O padrão do mundo não serve para nós. Há um movimento do ecumenismo. Já chegou nas igrejas evangélicas. Porque fora das igrejas evangélicas, isso já está rodando faz tempo. Vamos fazer um grande culto. Vamos juntar todas as religiões. Filho, isso é antigo. Já aconteceu no Egito, já aconteceu em Roma, já aconteceu na Grécia.
Basta você ler a Bíblia no livro dos Apóstolos e você vai ver que essa história ela é muito velha. Aconteceu no Egito, aconteceu na Babilônia, aconteceu nos persas, nos medo-persas, aconteceu, isso é velho. O mundo está dentro dessa briga, por quê? Porque a palavra do Deus verdadeiro tenta ser suprimida, ser parada por um humanismo, que você tem que respeitar as religiões dos outros, e como se a questão é humana, filosófica, ideológica. Essa história já estava lá atrás, ó. Você tem que respeitar todos, óbvio. Você tem que respeitar. Mas verdades são verdades e elas não são negociáveis. Moisés falou: Faraó, não vai ser assim. Nós vamos servir a Deus no deserto, caminho de 3 dias, e nós vamos servir a Deus como Ele nos disser. E o que Ele está nos dizendo é que não é para ficar, é para ir, é para sair do mundo. Nós não vamos negociar com o Egito e não vamos negociar com vocês. Aí você já sabe, o chicote continua estralando, praga em cima de praga, e aí no capítulo 8, versículo 28, o faraó faz uma segunda proposta. E a segunda proposta é: então disse Faraó, deixa-vos ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto, somente que saindo não vades muito. Aí vem a segunda parte. Bom, já que eu não tenho como impedir a saída, então eu tenho uma segunda proposta para a igreja, trazer para os dias de hoje. Já que não dá para servir no mundo, como o Egito propõe, a proposta que vem é: não vá longe. Não precisa ir muito longe. Hoje você ouve um burburinho: para que jejum? Falando em jejum, nós terminamos os nossos 40 dias de jejum, agora quarta-feira, 40 dias. Para que 40 dias de jejum? Para que vigílias? Para que estudo bíblico? Para que oração? Para que monte? Para que evangelismo? Para que isso tudo? Não vades muito longe, quer dizer, porque se você for muito longe, hoje você é chamado de fanático. Se você for muito dedicado a Deus e às coisas de Deus e ao propósito de Deus, as pessoas vão taxar você de fanático, que fizeram em você uma lavagem cerebral, que você é muito radical, que você é muito extremista, e que você é isso, que você é aquilo. Mas essa história é antiga. O diabo não está interessado que você saia e que você rompa com as tradições do mundo. Não vá muito longe. Sabe por que o diabo não quer que você vá muito longe do mundo? Porque se você tiver algum problema, alguma dificuldade, não fica difícil de voltar. Haja vista que nós vemos na igreja daqueles que se batizam. Batismo, eu batizei. Mas aí vem o sol, vem as guerras, vem as lutas, vem as tribulações, vem as perseguições, vem os problemas. Lembra da parábola do semeador? Jesus, falando sobre o evangelho do reino, ele disse: olha, o reino de Deus é semelhante a um homem que saiu a semear, e ele deixou cair algumas sementes à beira do caminho, e veio as aves do céu e comeram a semente, roubaram a semente. Algumas sementes caíram entre as pedras, e por haver pouca terra, a semente produziu, mas aí, por não haver raiz, havendo as dificuldades, a planta morreu. O reino é semelhante ao homem que plantou a semente no meio dos espinhos, dos abrolhos, e aí os espinhos cresceram e sufocaram a semente. Jesus já estava falando de coisas que já aconteciam. Não vá muito longe, porque se por um acaso você tiver alguma lutinha, algum problema, não é difícil você voltar para o mundo. Batiza. Passa um tempo, vem as lutas, e aí os irmãos que não estão alicerçados, com raízes profundas,
Porque não vás muito longe está relacionado a isso. A ter raízes profundas, alicerçados em algo sólido, convicções inabaláveis. Faraó disse, então tá, já que você tem que ir, não vá longe, irmãos, essa proposta é antiga. As pessoas, o diabo, o mundo, eles não estão interessados em que você se dedique. O diabo não está interessado em que você vá para longe do mundo a ponto de você se esquecer das cores, dos cheiros. Faraó disse para Moisés, vamos fazer o seguinte, vai, mas não vai muito longe, fica próximo. A resposta foi clara, não vai ser assim. Nós vamos sair, nós vamos andar 3 dias no deserto, e nós vamos celebrar uma festa ao Senhor como Ele nos disser. Deus deu a resposta no capítulo 9, no versículo 1. Deus falou, Moisés vai lá e fala para Faraó, deixai ir o meu povo para que me sirva. Mas a guerra, e você sabe, você que já é crente há algum tempo, o diabo não tira férias, o diabo não passeia, o diabo não descansa, ele não muda de plano, ele não muda de estratégia, ele não muda, não, ele sempre tem um objetivo: matar, roubar, destruir e atrapalhar o plano de Deus na sua vida. No capítulo 10, no verso de número 8, lembre-se que as pragas estão acontecendo. Foi 4, depois a 5ª, a 6ª, a 7ª, a 10ª praga. E aí Faraó vai lá e chama Moisés, no capítulo 10, verso 8, diz: e então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e esses lhe disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir? Olha a pergunta do diabo. Ah, você vai servir a Deus? Você vai? Quem é que vai com você? Quem vai com você? Foi a pergunta de Satanás, usando a vida do Faraó. Quem vai com você? Quem é que vai servir aí? Capítulo 10, verso 8. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e esse lhe diz: ide, servir ao Senhor. Ah, você tem que ir mesmo? Então tá, mas um detalhe, quem vai? Quem vai servir com vocês? Quem são os que vão de ir? Verso 9. Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os nossos filhos, e com as nossas filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados, e havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servir ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E expulsaram da presença de Faraó. Primeira proposta foi: não vá, sirva aqui. Está igualzinho hoje. Uma igreja mundana, secularizada, servindo a Deus segundo os padrões desta terra. Se a igreja não cede a essa proposta, vamos para a segunda. Vá servir a Deus então, mas não vá muito longe. Não precisa ser assim tão crente, tão servo, tão dedicado, tão entregue. Dá para você servir a Deus assim meia boca, mais ou menos.
Sabe assim, aquele crentinho, meio um pé aqui, um pé lá, mais ou menos crente, mais ou menos do mundo, mais ou menos. Não vá muito longe, mais ou menos isso. Seja um crente mais ou menos crente, mais ou menos do mundo, mais ou menos. Olha, quando eu estou no mundo, eu sou igual ao mundo. Quando eu estou na igreja, eu sou da igreja. Quando eu estou na igreja, eu falo como crente. Quando eu estou no mundo, eu falo como gente do mundo. Quando eu estou aqui, eu estou aqui. Quando eu estou lá, eu estou lá. Eu sou de cá, eu sou de lá. Não vá muito longe. Terceira proposta para você. Se você for, deixa a família. E tem gente que até aceita isso. O diabo não é bobo não, irmão. O diabo sabe que a família para nós ela tem um lugar importante. Deixa a família. O diabo disse assim, Faraó falou assim, não, faz o seguinte, então vai, só os homens, deixa as mulheres. É importante você entender isso. Jesus não morreu só por você. Eu e a minha casa serviremos ao crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas tem crente que aceita. Você tem um dever com Deus de lutar pela sua casa, filho. Não, faz assim, você quer ir, você vai, mas a tua família fica. Eu não estou falando para você que quando você aceita Jesus, todo mundo vai junto. O que eu estou falando para você é que Deus está nos dizendo que lutar pela nossa casa é a nossa obrigação e o nosso dever. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue. Você tem que ter sabedoria, tem que ter discernimento, e você tem que lutar espiritualmente para que toda a tua casa conheça o Senhor, porque nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de vida eterna, de morte eterna, e que o peso da responsabilidade de lutarmos pela nossa família esteja sobre a nossa vida e sobre os nossos ombros. Cada um escolhe o que quer. Não, você está enganado. O diabo quer que você pense assim, a minha família pode ficar desde que eu vá para a terra prometida. Que conversa é essa? O diabo quer isso mesmo, que você acredite nisso. Então quer dizer que você pode ir para a terra prometida? Você pode ir para a eternidade? E a sua casa pode ir para o inferno? Do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria casa, perder a sua família? Pastor, mas é livre-arbítrio. É livre-arbítrio. É liberdade de cada um. Mas no que tange a você, a responsabilidade de dar um preço pela sua casa e levantar e falar para Satanás e para todos os demônios que a sua casa vai também. Lembra-se que há uma simbologia aqui do que aconteceu lá no Egito, do que acontece hoje. Não vai ficar, irmãos. A resposta foi muito simples. A nossa casa, a nossa família também vai. Amém? Amém. Sua família vai? Amém. Pastor. Essa conversa do diabo, irmão. Pastor, você não conhece minha família. Amém, irmão. Você também não conhece a nossa, a minha. Eu só quero que você entenda, à luz da palavra de Deus, que Jesus morreu por você e morreu por tua. Quem vai? Quem é que vai com você? Aí a Bíblia está falando que o diabo falou assim, então faz o seguinte, vai você e deixa a família, não vai? O sangue de Jesus foi derramado para que toda a tua casa fosse salva. E eu não estou falando para você que vai ser fácil, que todo mundo vai simplesmente acordar um dia, não é isso.
isso. Eu estou falando para você é que você precisa entender que o sangue de Jesus foi derramado pela sua casa. E que você não tem que ser o bom vivanda, o bom anfitrião e aceitar as coisas da sua família como se isso fosse normal. Você tem que lutar pela sua casa. E às vezes isso vai causar situações de tensão? Vai. Você tem que ter sabedoria, tem que ter discernimento, tal. O que você não pode ter é a falsa ilusão de que não há sobre você a responsabilidade de lutar pela tua casa e de clamar ao Senhor. Lembre-se dessa palavra. Olha o que Moisés está respondendo. Tem que ir todo mundo. Os nossos crianças, os nossos jovens, os nossos velhos, nossas mulheres, o nosso gado, vai tudo. Amém, igreja? Amém. O pastor foi lá no Egito e é assim hoje. Aí o faraó faz uma outra proposta que está no capítulo 10, no versículo 24. Lembre-se que agora nós estamos na 9ª praga. Treva sobre a terra. Aí então chamou o faraó a Moisés e lhe disse: ide, servir ao Senhor. Fique somente o quê? E você percebe que quando você se posiciona diante da palavra e do propósito de Deus, o diabo vai cedendo. Fica aqui. Não. Então não vai muito longe. Não. Então vai e deixa a família. Não. Então deixa o rebanho. É o que falta para muito crente. Posicionamento espiritual e autoridade para saber o que está em jogo. Toda vez que você se posiciona diante da palavra de Deus, o inferno retrocede, mas ele vai continuar lutando. Ele vai continuar propondo para você coisas para que você não viva a plenitude do que Deus tem. O diabo falou assim, Faraó fala assim, então vai servir a Deus, mas fica tudo, o rebanho, suas riquezas, o seu ouro, a sua prata, os seus bens. Quando eu estava no mundo, eu tinha muito dinheiro. Aí eu converti e perdi tudo. Glória a Deus. Essa história é antiga. O diabo faz isso mesmo. Ah, é? Você quer servir a Deus? Então eu vou tirar tudo que você tem. De vez em quando você vê uns testemunhos dos irmãos. Perdi tudo. Mas glória a Deus, pastor. Essa proposta foi feita para Moisés. O que ele respondeu? Você sabe? Versículo 25. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos para que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Olha que resposta boa. Sabe o que Moisés disse para Satanás? Além de não ficar nada, você ainda vai ter que me dar. É você que vai me dar. Faraó, lembra que Faraó tipifica Satanás. Além de não ficar nada, você ainda vai me dar, porque você me escravizou, e você ainda vai me dar para que eu possa dar a Deus e servir ao Senhor. Verso 26. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Presta atenção nisso. Não vá, sirva aqui, não vá longe, deixe a família, deixe os rebanhos. A proposta de Deus é uma só. Tem que sair, andar no deserto, celebrar uma festa, servir ao Senhor.
adorar o Senhor. A Bíblia diz que quando o povo estava saindo, os egípcios pegavam os seus colares, os seus anéis, e pegavam as suas roupas e jogavam nas carroças dos hebreus. A obra de Deus na nossa vida é completa, irmãos. Diz respeito a tudo. Diz respeito a você entender todas essas nuances, essas questões. Nós estamos aqui hoje porque Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu por nós, deu a sua vida por nós, pagou um alto preço pela nossa vida, pagou um alto preço pela nossa família, pagou um alto preço para que pudéssemos servir ao Senhor completos, inteiros. Quando a Bíblia está dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando você pega o pão, quando você pega o suco, quando você celebra a mesa da ceia, você está trazendo à sua memória tudo que o Senhor fez por você. Quando você fala, Deus, eu entendo o que a palavra do Senhor está dizendo, porque por causa do teu corpo e por causa do teu sangue, da tua vida, eu fui comprado, eu fui lavado, eu fui remido, eu fui liberto, eu fui transformado. O diabo não tem mais domínio sobre a minha vida, o diabo não tem domínio mais sobre a minha casa, o diabo não tem domínio sobre os meus negócios, o diabo não tem mais domínio sobre nada, absolutamente nada da minha vida. E tudo isso está simbolizado no quê? No pão e no suco. Fazer isso em memória de mim. Eu vim ao mundo, morri por vocês, paguei o preço da sua salvação. Lembre-se que aquele cordeirinho que foi imolado, o sangue foi tirado e aplicado na porta, estava falando do preço da sua libertação. Você não saiu de graça do Egito. Havia uma passagem que devia ser paga para que você saísse do Egito. O porteiro estava lá e falava, olha, para sair tem que pagar. A alma que pecar, esta morrerá. O salário do pecado é nós somos salvos pela graça. Espera aí. Você foi salvo pela graça, mas a tua salvação não foi de graça. A tua salvação foi paga com o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. Você, pela fé, aceitou esse sacrifício, e isso que chama pela graça. Por quê? Porque você não merecia isso, mas mesmo assim o Senhor fez. Mas a tua salvação não foi de graça. Centenas de milhares de cordeiros foram mortos naquela noite, para que o sangue fosse aplicado nas vergas. E Deus estava mostrando para os homens, um dia eu vou vir, eu vou libertar vocês, e um sangue puro, santo, sem defeito, vai ser derramado, e vocês vão poder se livrar. Agora você precisa entender o que eu estou falando hoje para vocês da parte de Deus. Nós não podemos achar que a mesa da ceia ela é vulgar, que é simplesmente um pãozinho com um suquinho. Por isso que toda ceia eu prego sobre a ceia, para que você entenda a profundidade do que o Senhor está dizendo. Um sangue puro foi derramado para que nós fôssemos libertos. Um sangue puro foi derramado para que nós fôssemos arrancados do mundo, os valores do mundo, as concupiscências do mundo, os desejos do mundo, as loucuras deste mundo não servem para nós, queridos. O Cordeiro de Deus foi morto, sangue dele foi derramado, justiça foi feita, o sangue foi aplicado, a fé foi utilizada, justificados fomos dos nossos pecados, as coisas velhas se passaram, tudo que era contra nós foi encravado na cruz,
Agora nós estamos lavados no sangue de Jesus. E nós precisamos entender que não tem como servir a Deus neste mundo. E não tem como servir a Deus pertinho do mundo. A ceia está falando disso. Quando você pegar o pão e o suco, lembre-se. O corpo de Jesus foi moído, assado, triturado pelos nossos pecados. E o sangue dele, a vida dele foi derramada por nós e pela nossa casa. E nós temos que tomar a mesa, tomar o pão, tomar o cálice. E aí você vai lá para Coríntios 11, 23, que diz: lembrem-se disso. Todas as vezes que reunires para comer e para beber em meu nome, tragam à memória o que eu fiz. Você não pode tomar a ceia simplesmente numa liturgia fria. Tem que ter consciência do que está acontecendo. Eu já sirvo a Deus há 26 anos. E todas as vezes que eu vou tomar ceia, eu fico pensando, o único lugar do universo que você pode estar no mesmo lugar, 3 lugares, mas você pode estar nele ao mesmo tempo, é diante da mesa. Diante da mesa você olha para o seu passado, lembra de onde Deus te tirou. Diante da mesa você olha para o seu futuro, para o seu presente, e você olha para onde você está. E diante da mesa você olha para a eternidade, e diante da mesa você pode deslumbrar aonde você estará. E tudo isso se resume a um ato só. Jesus morreu em nosso lugar, em nosso favor. Por isso que você precisa ser apaixonado por Jesus. Tem que haver dentro do teu coração uma gratidão extraordinária, porque você não merecia a salvação. Ninguém merecia, por isso que chama graça. E você tem que ter consciência do alto preço que foi pago, para que você pudesse ser salvo. E eu quero te pedir em nome de Jesus, não tente servir a Deus no mundo. Não fique sendo aquele crente mais ou menos perto. Não deixe a sua família para trás. Lute pela sua casa, filho. Lute pelos seus filhos, lute pela sua família. Não ache que se elas morrerem sem Jesus que eles vão para o céu, porque eles não vão, viu? Escuta o que eu vou te falar. Se a tua casa morrer sem Jesus, eles vão para o inferno. Ah, eles são tão bonzinhos, não tem isso não. Só entra no céu quem for lavado e remido no sangue. Às vezes você olha para a sua família e pensa assim, eles são tão bons, vai nessa. Tem que ser lavado e remido no sangue de Jesus, porque foi Ele que derramou o sangue dele na cruz por nós. Não é uma questão de ideologia, nem de teologia humanista e nem uma questão filosófica. É a palavra de Deus. Amém, queridos? Amém. A mesa da ceia está falando de tudo isso. Vamos trazer à memória o que o Senhor fez por nós, para que isso gere em nós uma postura correta. As propostas mudam? Mudam. O diabo tenta de todas as formas? Tenta. Mas quando você sabe a realidade, a verdade, você vai sempre ter a resposta correta. Vai ficar? Não vai. Não vai, irmão. Não vai ficar ninguém. Você está entendendo? Nem que você morra de orar e jejuar.
nem que você pague altas horas de vigílias e de orações, nem que você acorde nas madrugadas, e nem que você tenha que jejuar e perder quilos e quilos de gordura. Você precisa entender do que o sangue de Jesus está falando. Não vai ficar ninguém. Amém? Pastor, mas o diabo tenta usar a minha família para me atingir. Óbvio. O diabo vai usar quem? Teu inimigo? Por isso que é importante nós entendermos essas questões. Não vai ficar nada para trás. Amém? Nem uma unha nossa vai ficar. Toda a nossa casa vai servir ao Senhor. E nós vamos ficar diante de Deus e diante do inferno inteirinho, lembrando eles que Jesus morreu por todos, por toda a nossa casa. Vai, nem que seja no último suspiro, mas vai para o céu. Amém? Tem esse contexto que aconteceu. Deus sabe o que Ele tem que fazer para levar cada um a... Sabe aquela frasezinha? Quem não vai pelo amor, mas vai. Vamos ficar em pé?